Olá, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre meritocracia, que é uma ideia do capitalismo, que basicamente afirma que os sujeitos têm condições iguais de chegarem aos mesmos lugares, socialmente falando, a partir do esforço próprio, ou seja, quem tem condições hoje de vida mais confortável, quem tem um acúmulo financeiro, é porque se esforçou o suficiente para isso, e se eu e você nos esforçarmos igual, teremos as mesmas condições de chegar a esse lugar. Bom, vamos entender um pouco então essa ideia de meritocracia a partir de dois extremos. Obviamente, quando vamos utilizar exemplos, é muito mais fácil pegarmos dois extremos para comparativo que tornam as coisas mais evidentes. Não estou com isso afirmando que só existem esses dois extremos. Claro que existe um grande conteúdo aí entre os dois extremos. Mas, enfim, vamos pegar a situação de uma pessoa que vem de uma origem muito humilde, praticamente sem condições de acesso a muitas coisas, como é a realidade de uma grande parcela da população brasileira, e em outros países, muitas vezes uma parcela ainda maior da população do que no Brasil, e aquela criança que minimamente nasce em uma família que tem condições financeiras acima da classe média. Porque eu acredito que a classe média ainda é bem intermediária nesse aspecto ali. Literalmente, né? Classe média intermediária, meio redundante. Mas enfim, vamos pegar uma criança que mora em um bairro extremamente pobre, que seus pais têm um emprego que é tido socialmente como um emprego de base. Vamos pegar duas profissões comuns, pelo menos na minha região, um pai pedreiro e uma mãe que trabalha com faxina, com limpeza. Bom, nós temos uma criança em uma realidade onde a condição financeira dela é baixa, ela... Hoje, na situação atual brasileira, passar fome é relativo. Ainda há muita condição ruim de alimentação, de vida, mas as pessoas ainda conseguem se virar e se alimentar. Mas ainda assim ela tem muitas vezes um acesso a um alimento que não é de tanta qualidade, ela tem condições de saneamento básica muito ruins, muitas vezes com esgoto a céu aberto, com o consumo de uma água que não é necessariamente uma água potável, que é uma água, quando tratada, muitas vezes mal feito esse tratamento. Ela tem condições de se vestir nem sempre da maneira mais adequada, e não aqui falando em relação à questão social do que é adequado para a sociedade, mas adequado para a sua saúde mesmo. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, em bairros pobres, crianças com roupas, camiseta, calção ou uma calça rasgada, roupa rasgada em dias de frio, que realmente isso afeta a saúde dela. E aí nós temos de uma outra ponta uma criança que tem condições de se vestir da maneira adequada à sua saúde, que tem uma alimentação de boa qualidade, que tem um saneamento básico dentro do esperado e do considerado saudável. Nós temos essas duas situações, duas famílias diferentes. Aí pegue a profissão que você preferir para o nosso outro exemplo, do outro extremo. Então pode ser, por exemplo, o filho de um empresário, com uma mãe que é lojista, que também é empresária, dona de uma loja, dona de algo do gênero. E no outro extremo você tem uma pessoa extremamente carente. Essas duas crianças certamente não vão para escolas semelhantes, aliás, nem de longe. Uma delas possivelmente, que é a do extremo da ponta mais rica, digamos assim, vai para uma escola particular, com professores que são cobrados em relação à qualidade do seu ensino, porque escolas particulares têm uma cobrança enorme em cima dos professores, porque os pais também exercem uma grande cobrança nessas instituições. E do outro lado você tem uma criança que vai para uma escola pública, que muitas vezes o professor não tem o preparo que deveria para estar ali, porque também vem de um ensino muitas vezes não tão bom quanto deveria, um professor que não recebe o quanto mereceria pelo seu trabalho, que portanto está descontente com o que faz, muitas vezes não faz esse trabalho com a qualidade que deveria. Essa criança ela vai para a escola
com fome, porque como mencionei anteriormente, muitas vezes mesmo que ela tenha alimento, nem sempre é o alimento adequado, então ou ela vai com fome, ou muitas vezes ela vai já com uma saúde meio debilitada por causa da má alimentação, ela vai muitas vezes com uma roupa que não é tão confortável para ela, porque ou é uma roupa que ela ganhou e não é muito a medida dela, então é uma roupa que já é mais incômoda, muitas vezes ela não está vestida adequadamente para a temperatura que está, porque ela não tem condições de usar. E para muita gente isso parece difícil de pensar, para quem realmente tem roupa, tem condição de se vestir de uma maneira mais confortável, parece difícil de pensar, mas sim, existe uma grande parcela da população que anda de camiseta no frio, não porque não tenha frio, mas sim porque não tem uma blusa para vestir. E aí acaba realmente estando extremamente desconfortável. Ela vai para uma escola sem a estrutura que deveria ter, porque o governo não mantém as escolas em uma boa estrutura. Ela tem ensino completamente diferenciado da outra ponta, que é uma criança que está em uma escola particular, com estrutura, com equipamento de boa qualidade, com recursos, que, por exemplo, se essa criança de uma classe média para superior, ela tiver dificuldades, os pais vão pagar um professor particular, ou se ela precisa de um livro, ela compra sem o menor problema. Se ela precisa fazer uma pesquisa, ela tem um computador em casa para fazer pesquisa. Se ela tem dificuldades, muitas vezes a própria escola disponibiliza muito mais horários de atendimento para esse aluno, pelos os professores serem cobrados em relação a isso do que na situação de uma escola pública. Se não disponibiliza, como eu mencionei, os pais disponibilizam um professor particular para essa criança. Ela tem muitas vezes ou um dos cuidadores em casa para verificar a tarefa, para auxiliar ela a resolver, para ajudar ela nas dúvidas, ou então ela tem uma babá, uma pessoa responsável por isso, ou até mesmo, como já mencionado, um professor especificamente para isso. Às vezes a criança de uma classe mais humilde, ela chega em casa, pai e mãe estão morto de cansaço do trabalho, trabalharam o dia inteiro, muitas vezes tem uma condição de estudo muito singela, realmente essas pessoas muitas vezes nem chegaram a concluir primeiro grau, então mesmo que os pais queiram auxiliar ela na tarefa, muitas vezes não tem condição, não tem conhecimento suficiente para isso. Pagar um professor particular é uma ideia fora de questão. Para muitos brasileiros, a realidade é poder comprar comida e roupa é um luxo, chega a ser um luxo e não uma necessidade. Que dirá pensar na possibilidade de pagar um professor. Muitas dessas crianças não têm acesso a um computador, um celular, internet que possa pesquisar. Algumas escolas hoje têm sim laboratórios de informática, muitos podem alegar isso, mas nós sabemos que, primeiro, a condição desses laboratórios nem sempre é das melhores, muitas máquinas estão danificadas, estragadas, muitas vezes o laboratório permanece fechado, como foi a realidade de uma escola onde eu estudei que tinha um laboratório de informática para enfeite e para dizer que tinha, porque os alunos, não era aberto para os alunos não tinham acesso a esse laboratório, quando tinham acesso era para umas aulas bastante medíocres, fazíamos coisas que não tinham nem sentido de serem feitas no computador, ficar jogando joguinho durante a aula, coisa que não tem nexo nenhum, que não tem nenhuma relação direta com um aprendizado mais efetivo. Então, aí nós já começamos a questionar realmente se o simples mérito dessas duas pessoas em condições tão extremas, tão diferentes, vai realmente levar elas na mesma direção. Então, afirmar que essa mesma criança que tem acesso a um ensino de péssima qualidade, sem recursos para buscar algo externo, sem dinheiro para se alimentar corretamente, se vestir de uma maneira confortável, comprar livros, acessar a internet, acessar informações, dizer que ela vai ter exatamente as mesmas condições de uma criança que tem acesso a tudo isso, simplesmente pelo esforço dela, aí já começa a ser questionável. Mas vamos um pouco adiante, vamos além disso. Então vamos pensar esses dois indivíduos na sua adolescência. Então essa criança de uma condição mais humilde e essa criança de uma classe social entendida como média para maior. Você tem dois adolescentes que têm igualmente acesso a condições muito diferentes de vida. O adolescente de uma classe mais humilde, ele já é desde pequeno acostumado
de maneira geral, a pensar na ideia de trabalhar. Então, passou dos 14 anos, vamos para a rua trabalhar. Primeiro porque ele vê os pais dele trabalhando, ele vê a realidade do meio no qual ele vive, que a grande maioria começa a trabalhar muito jovem para ajudar em casa, para ter uma renda familiar um pouco maior, para comprar o que quer também, porque o adolescente muitas vezes aí ele já começa a ter desejos um pouco mais caros, ele quer muitas vezes uma roupa melhor, ele quer um celular, ele quer um sapato, um tênis, ele quer algo melhor. Ele sabe, muitas vezes nessa idade ele já está em uma consciência de que a mãe e o pai não têm condições de dar aquilo para ele. Ele sabe que um celular, por exemplo, significa o faturamento do mês inteiro da família. Então é um mês sem comer, se você quer um celular, dependendo do modelo que você quer. O que ele vai fazer? Ou uma opção que acontece, infelizmente, que é partir para a criminalidade para conseguir dinheiro para obter seus desejos, ou ir para o mercado de trabalho logo cedo. Então aí nós temos uma condição de vida de um modo. Já na outra ponta, nós temos um adolescente que, na maioria das vezes, não é cobrado dele que trabalhe. O meio no qual ele está inserido não é um meio que realmente incentive muito ele a trabalhar, incentiva sim a fazer curso, que vai favorecer futuramente no mercado de trabalho, a fazer um curso de línguas, a fazer, por exemplo, muitas vezes um preparatório para vestibular, a fazer outras atividades que não necessariamente o trabalho. E não que essas atividades também não sejam questionáveis, não gerem sofrimento. Eu também tenho uma séria crítica à sobrecarga que muitas vezes é dada a crianças e adolescentes com vários cursos, várias coisas. A criança acaba tendo uma agenda mais atarefada do que a maioria dos adultos. Mas, enfim, não é a mesma realidade de um adolescente que vai para o mercado de trabalho com 14 anos e que geralmente vai para um trabalho de base, porque com 14 anos, sem nenhuma formação, dificilmente você vai conseguir um emprego em uma empresa de grande porte, algo realmente com uma perspectiva de futuro maior. Geralmente você vai para um emprego de base, que é servente de pedreiro, auxiliar de mercado, coisas do gênero. Então você tem um adolescente que trabalha parte do dia, estuda na outra parte, já estuda cansado, o trabalho muitas vezes não tem relação nenhuma com o estudo que ele faz, e que já está também tendo uma perspectiva diferente de mundo, a partir do que ele vivencia no seu dia a dia, a partir da relação que ele estabelece com o patrão, a partir da relação que ele estabelece com colegas de trabalho. E aí, na outra ponta, você tem um adolescente que está fazendo coisas que só vão auxiliar ele futuramente para o mercado de trabalho, que muitas vezes auxiliam ele no estudo que ele ainda está realizando, porque são muitas vezes aulas a mais do que ele já vê na escola. Já percebemos aí que são condições bem distintas. Esse adolescente geralmente ele tem acesso aos seus desejos, não que isso seja uma obrigação, então o sujeito só vai ser feliz, só vai ser bem de vida se ele puder comprar tudo que ele quer. Não, nós nunca poderemos ter tudo que queremos, e não que necessariamente isso seja uma base única para a ideia de felicidade. Mas obviamente que uma pessoa tem condições de melhor satisfação e consegue estar melhor com ela mesma e se desenvolver melhor quando ela se sente realizada. E muitas vezes obter seus desejos faz parte dessa autorrealização. Não que também a pessoa não possa desejar coisas que não são materiais, obtê-las igualmente, mas creio que dá para ter uma noção de que um adolescente que consegue ter o que ele quer, mesmo que sejam coisas materiais como um celular, uma roupa melhor, ele se sente, em relação a ele próprio, de um modo muito diferente daquele adolescente que se mata de trabalhar, paga muitas vezes parcelado o que tem, e às vezes ainda acaba sendo roubado na rua voltando para casa e perde aquilo que ele batalhou muito para conseguir. Então, vamos analisar essas duas condições novamente, lembrando, a partir da meritocracia nós partimos do pressuposto de que esses dois adolescentes estão indo para caminhos que são exclusivamente determinados pelo seu esforço, pelo seu mérito. Ou seja, o resto nada influencia. Se esses dois adolescentes estudarem, se dedicarem, eles vão chegar ao mesmo lugar.
mesmo que um esteja estudando em uma escola que tem todos os recursos mais importantes para o aprendizado, e outro estudando em uma escola que mal tem quadro negro e giz quando tem. Aí nós vamos para um vestibular. Um adolescente que veio de um ensino público falho, sem grandes recursos, que começou a trabalhar logo cedo, portanto, muitas vezes não tem o mesmo empenho na escola para se dedicar que uma pessoa que tem o dia todo para estudar, que pode fazer seus trabalhos no horário de contraturno, enquanto o adolescente que trabalha, ele tem que trabalhar nesse horário, então ele não pode fazer os trabalhos, tem que fazer muitos dos trabalhos com pressa, ou à noite, ou nos fins de semana, que ele poderia estar se divertindo, ele tem que fazer os trabalhos da escola, porque ele não tem outro horário para fazer. Esses dois adolescentes vão para disputar uma mesma vaga, e literalmente uma mesma vaga, porque diferente do ensino base, onde as pessoas que têm condição de pagar a escola particulares mandam seus filhos para a escola particular, porque o ensino é melhor, no ensino superior a coisa se inverte. As pessoas que têm uma condição melhor financeira, elas colocam os filhos para fazer 10, 15 cursinhos, claro que, que o número é exagerado como uma forma simbólica, mas elas colocam esses filhos para se matar de estudar para passar em uma universidade pública, porque a universidade pública, a formação de ensino superior público, ela tem maior credibilidade do que a formação de ensino particular. E aí algumas vezes, algumas de classe média, até aí uma condição próxima da classe média, acabam indo para as particulares. Mas, de maneira geral, as pessoas que têm melhor condição financeira vão para ensinos público, pela questão, no caso do terceiro grau, da formação superior, pela questão da credibilidade da formação. Então, você tem, novamente, dois adolescentes de realidades na qual um teve toda a base de ensino já muito forte, com muitas condições, e ainda fez cursinho, teve aulas particulares, vários recursos para adentrar a universidade. E um outro que veio de um ensino defasado, de condições muito humildes e muitas vezes faltantes, e que, desse modo, é obrigado a fazer o vestibular, muitas vezes faz o vestibular cansado, sem ter tido condições de estudar, porque também estava trabalhando, não tinha muitos horários livres para estudar, os horários que tinha já estava cansado, então não tinha o mesmo aproveitamento. E aí eles vão falar, mas existem as cotas. Eu, pessoalmente, tenho muitas críticas severas às cotas, porque eu acredito que a cota é um band-aid em cima da ferida, se deixa de se preocupar com deixar de prejudicar o outro para prejudicar uma parcela enorme da sociedade e aí botar um band-aid em cima para fingir que não está acontecendo nada e que aquela pessoa tem condição de acesso. As cotas não ajudam muito. Até mesmo porque muitas vezes pelo percurso, boa parte dos adolescentes dessa realidade mais humilde já desistiram da escola pelo meio do caminho por vários fatores da sua realidade e nem mesmo conseguiram chegar até o vestibular. Quando chegam, a cota muitas vezes não é o suficiente para ajudar a entrar e a ter acesso. Enfim, aí esses dois adolescentes eles vão ter uma formação superior. Novamente, o adolescente de condição mais humilde, em geral, se já está trabalhando desde os 14 anos, continua trabalhando. Então, não preciso nem mencionar, para quem trabalha, tenta chegar em casa depois do trabalho e ler um livro pesado, um livro extenso, para você ver o que é você estudar estando exausto de um trabalho físico. E aí pega num fim de semana que você está mais tranquilo, está menos cansado e tenta fazer uma leitura. Mesmo que você não seja acostumado a fazer leitura, possivelmente você vai notar a diferença entre ambas as situações. Enfim, esses dois adolescentes se formam. Já começamos questionando a formação de ambos, se realmente eles conseguiram aproveitar exatamente de maneira igual e de maneira equilibrada, ambos tiveram o mesmo proveito da formação, mesmo que ambos tenham tido acesso, por exemplo, à mesma instituição de ensino. Mas aí você tem dois profissionais formados, nos quais um tem pais com condições financeiras muito boas, que podem fornecer muitas vezes uma propriedade já quitada certinho, que esse adolescente não vai precisar ou
já agora um adulto, não vai precisar investimento financeiro para iniciar um negócio, só precisa realmente investir em manter esse negócio. Ou muitas vezes consegue já uma vaga de emprego dentro de uma empresa da família. E uma outra realidade de um adulto agora formado, que além de não ter apoio da família, muitas vezes por uma própria formação social e cultural, ele quer auxiliar essa família. Então muitas vezes, além de não receber da família um dinheiro a mais para auxiliar no seu início profissional, ele ainda investe parte do que ele consegue com o emprego, muitas vezes, para ajudar a sustentar essa família. E aí nós temos um sistema capitalista que nos diz que esses dois sujeitos tiveram as mesmas condições, tiveram condições iguais de acesso ao benefício, digamos assim, do capital, e que um deles conseguiu porque teve mérito, porque se esforçou, enquanto o outro foi um vagabundo desocupado que não aproveitou as oportunidades que teve. Olha, minimamente eu acho que tem muita coisa aí para ser questionada. Essa é um pouco sobre um dos principais conceitos que sustentam o capitalismo. Eu tenho severas críticas ao capitalismo, não é novidade para quem acompanha o canal. Não acredito também que surgiram muitas alternativas melhores do que o capitalismo. Infelizmente, todas as alternativas que na teoria seriam melhores, na prática não apresentaram resultados efetivos quando aplicadas. Algumas não foram aplicadas, existem algumas formas pensadas de economia que nem mesmo foram testadas ainda, mas eu tenho a esperança de que surja algo melhor do que o capitalismo, ou minimamente que se tenha uma construção social e cultural na qual o capitalismo seja manejado de outro modo, porque na forma como ele está é absurdo. E é mais absurdo pensar que ele se sustenta dessa forma, sendo que é uma forma altamente exploratória, que a igualdade que ele supostamente promove é totalmente desigual, e que o mérito não te leva para muito lugar se você não tiver vários outros recursos à sua disposição. É isso. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos. Agradecer aos mais aí de 17 mil, chegando a 17.500 inscritos. Agradeço muito o carinho que vocês manifestam nos comentários, agradeço muito a audiência de vocês e até um próximo vídeo.